Graça e paz a todos, né? Uma boa tarde. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo bíblico do meio-dia. Hoje, 4 de março. 4 de março, né? Quinta-feira. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das parábolas, estudando a parábola da figueira. Então, nós vamos ouvir uma música, que é a nossa música chave, Foi Graça, com o Asaf Borba, e logo após nós estaremos ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Então, ouça comigo agora, Foi Graça. Essa música é linda. Graça e paz a todos. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13 e o versículo de número 1. Capítulo 13 e o versículo de 1 a 9. Capítulo 13. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé
e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta videira, e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então, nós vamos meditar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, pedimos que Tu derrames, ó Deus, a Tua bênção sobre as nossas vidas e que o Teu Espírito nos dê a inspiração necessária. Ser conosco, pois precisamos de Ti, em nome de Jesus, agora e sempre. Então hoje nós vamos meditar na parábola da torre e da figueira, certo? Na parábola da torre e da figueira. Vamos em primeiro lugar interpretar o texto. Deus abençoe, Júnior, boa tarde. Naquela mesma ocasião, Jesus está ali pregando. Chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O que acontece? Aqui, Jerusalém está debaixo do jugo romano. Pôncio Pilatos é o governador da Judéia e ele é impiedoso. E aconteceu uma tragédia. E os nacionalistas vieram, porque sempre o povo estava atrás de encontrar em Jesus Cristo algo para levantar-se contra ele. A maioria era inimiga de Jesus. Jesus arranjou vários inimigos por não dizer o que era politicamente correto, por não dizer o que o povo queria ouvir, mas o que Deus queria que o povo ouvisse. Então Jesus vivia sendo espreitado, sendo vigiado, tentado. Sempre as pessoas arrumavam alguma maneira para deixá-lo numa situação complicada, constrangedora, difícil. Então, os nacionalistas, eles estão agora, eles sabem que alguns galileus desceram lá do norte, a Galileia fica lá em cima, em Israel,
E eles vieram para a Judéia. E ali aconteceu uma coisa horrível. Pilatos, ninguém sabe, não nos é informado a razão. Esse povo está sacrificando, ou seja, eles não estão fazendo nada de errado. Eles estão cultuando e Pilatos manda matá-los de tal forma que misturam-se o sangue dos sacrifícios com o sangue desses homens. Então aqueles nacionalistas vêm para saber qual é a resposta de Jesus. Qual é a resposta? E naquela época, como hoje ainda há, existia a crença de que se alguma desgraça acontece a você, é por algum pecado. Isso é algo que perpassa, que atravessa toda a história humana. Desde os dias de Jó, que foi o primeiro livro a ser escrito, as pessoas têm essa tendência de achar que toda desgraça, todo infortúnio é fruto de algum pecado. Então, eles chegam para Jesus, mas a coisa é sutil. Eles querem que Jesus emita um parecer, que Jesus se levante e denuncie Roma, e denuncie o império, e denuncie Pilatos. Eles estão preocupados com o outro. Eles estão preocupados com a injustiça de Pilatos. E se Jesus levanta-se e diz, eles iriam lá dizer a Pilatos que Jesus era contra ele. E aí Jesus percebe que aquelas pessoas como nós, e como todas as pessoas que envolvem na causa da justiça, esses homens aqui, eles estão clamando por justiça. Eles estão dizendo, nossa, Pilatos mandou matar gente, e esse povo aí, o sangue foi derramado na hora da adoração. E esse Pilatos mandou matar. Então, geralmente, nós, seres humanos, temos a tendência de olhar para o erro do outro, para a injustiça do outro. Por isso que é tão bom falar da vida alheia. Porque quando se fala da vida alheia, o outro de quem nós estamos falando, os seus defeitos aparecem, enquanto que os nossos são escondidos. Então, o ruim é sempre o outro. Então, todas as pessoas que lutam por causas, elas acham que o outro é o demônio e que elas são anjos. Então, é sempre assim. O outro é o diabo e nós somos os anjinhos. Então, nós corremos o risco disso, de olhar tanto para o outro e de esquecer de nós. De clamar tanto contra o outro que a gente acaba esquecendo de nós. Lucas capítulo 13, versículos 1 em diante. A parábola da torre e da figueira. Então aquele povo estava tão preocupado com a maldade de Pilatos,
aqueles nacionalistas estavam tão preocupados com a injustiça romana que eles estavam esquecendo deles. E hoje nós temos tantos problemas na nossa sociedade semelhante. Nós temos tanta gente que milita em causas contra, que acabam cometendo o mesmo erro de esquecer de si. Nós temos tanta gente militando numa guerra contra o homossexualismo, ideologia de gênero, mas é uma coisa tão assim radical, extremada, que a pessoa acha que do outro lado só tem diabo. E que do lado dele só tem anjo. E que o outro lado está sempre errado. São os demônios. E que do lado dele só tem anjo. E um teólogo disse: todo verdadeiro pensador, ele admite que do outro lado pode ter anjo e do seu lado pode ter uns capetas. Ou seja, para não deixar dúvida, que do outro lado pode ter gente boa. Pode ter gente que, mesmo que não partilhe das mesmas crenças que nós, tem um coração, não são malvados. E que do nosso lado pode ter gente malvada. E que nós podemos ser malvados. Mas quando a gente é como esse povo aqui, então a gente projeta no outro toda a nossa maldade, toda a nossa malvadeza. Então a questão fica tão extremada que é assim, o ruim, quem é o ruim? Ele. Quem é o ruim? O outro. Deus abençoe Pedro, lá de Moçambique. Deus abençoe meu irmão, nosso missionário lá em Moçambique. O Pedro, nosso irmão querido, bênção de Deus, estudante do nosso seminário à distância. Deus abençoe Pedro. Então, aqueles homens chegam para que Jesus, e eles estão com raiva de Pilatos, da maldade de Pilatos. E quantas vezes a maldade dos outros não tem servido a nós para esconder a nossa. E aí, quando eles pensam que Jesus vai descarregar em Pilatos, Jesus responde o que eles não esperavam ouvir, mas o que eles precisavam ouvir. Ele, porém, lhes disse, esse porém é que está, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Jesus disse, vocês acreditam que essa desgraça, que essa injustiça aconteceu com eles porque eles são piores do que todos os outros que ficaram lá na Galileia e não vieram adorar? Era esta a ideia da época. Hoje, tudo o que acontece se atribui. Se a pessoa contrai uma doença, as pessoas ficam perguntando, será? Quando alguém está ferrado, quando alguém se dá mal, a primeira coisa que vem na nossa mente é, será que o fulano não pisou na bola? Será que o fulano não cometeu algum erro? Será que o fulano não está errado para estar desse jeito? Então, muitas vezes, vem na nossa cabeça essa antiga ideia. E isso vem na cabeça de todo mundo.
É. Geralmente, uma das coisas que vem à nossa mente é: será que o fulano não errou? Será que o fulano não pecou? Aconteceu essa desgraça tão grande? Será que ele não fez alguma coisa? E por conta disso, aconteceu uma desgraça? É, porque nós não temos uma ideia bem definida de Deus, né? Nós achamos que Deus é um ser que, quando a gente pisa na bola, ele está para pegar a gente ali na esquina. Então a gente sempre vê Deus, né? E às vezes a gente assemelha Deus com um pai, com um padrasto, com alguém que a gente viveu, conviveu e que foi ruim. E, portanto, a gente confunde, mistura as coisas e trata Deus como se fosse esse padrasto, esse pai ausente, esse pai malvado. Então, quando a gente fala, é tanto que algumas vezes nem é bom você falar de Deus como pai logo, porque nem todo pai é bom, certo? Nem toda mãe é boa. Então, antes de falar, é bom ouvir, porque ouvindo aí a gente sabe se pode falar, porque às vezes fica difícil a interação, o diálogo, quando você fala: mas eu quero falar do Pai Eterno, quero falar do Pai Celestial, e a pessoa teve um pai horrível, que a traumatizou, que a violentou, a estuprou, que bateu, que a abandonou. Então, quando fala de pai, ele já associa. Então, o que acontece agora? Jesus, vocês pensam isso? Vocês imaginam que essa desgraça aconteceu porque eles cometeram algum pecado? Então, a gente sempre procura uma justificativa para as coisas que acontecem. Nós não pensamos que as coisas acontecem porque a vida é assim. Porque debaixo do sol, como diz o sábio Salomão, o que acontece ao ímpio, acontece ao justo. Porque todos nós estamos em um mundo decaído, porque todos nós estamos sujeitos a estar no lugar errado, na hora errada, e porque nem sempre o que nos acontece é fruto de algum erro que nós cometemos. Se nós assim pensarmos, nós vamos procurar erro em todo mundo. Então, todo mundo estaria só toda hora, todo momento, haveria desgraça, mas não com alguns. Porque muitas vezes nós não entendemos as injustiças da vida, e aí nós queremos dar resposta para tudo. Nós não temos a humildade de dizer não sei. Nós queremos justiça, mas nós queremos justiça com o outro, com o Pilatos. Nós não queremos justiça conosco. Nós queremos que o Pilatos mude, mas nós queremos continuar do mesmo jeito. Quem está errado? O Pilatos. E nós estamos na justiça. Então todos que labutam, que laboram, que trabalham em causas, em busca da justiça, chega um momento onde você acha que você é bom e o outro é o mal. Que você é do bem e o outro é do mal. Então esse povo chega e Jesus vai em outra direção. Jesus diz assim: não eram. Enfaticamente ele diz: não eram. Vocês imaginam que eles eram tão pecadores, vieram ao templo aqui, vieram adorar, e aí foram punidos. Deus usou a mão do Pilatos. E esse Pilatos é malvado. Pilatos é ruim. Jesus disse: vocês estão equivocados.
O grande problema é que nós não nos permitimos equivocar. Por que as pessoas ficavam com raiva de Jesus? Porque Jesus as contrariava. E nós não queremos ninguém que nos contrarie. Nós queremos alguém que dê continuidade ao nosso pensamento. E não alguém que interrompa e vá numa direção contrária. É assim que a gente quer. A gente só quer conversar quando a conversa, o rio da conversa, ele serpentear de acordo com o que nós imaginamos, com a nossa crença, com o nosso pensamento. No momento em que esse rio começa, nós começamos a nadar contra a correnteza, em que a correnteza muda, que se volta contra nós, então aí a gente já não quer mais esse tipo de conversa. Então, eles chegam ali, imaginando que Jesus vai agora se levantar e fazer um discurso público contra Pilatos e contra Roma, porque eles estão de olho só em Roma. Roma era ruim, Roma não prestava. E assim somos nós. Pastor Gilberto, quem é ruim? O outro. Você. E o senhor? Eu sou bonzinho. É assim que funciona. E quem está do outro lado é ruim. É por isso essa guerra entre alguns pastores e as lideranças LGBTs. Porque para alguns pastores, do lado de lá só tem diabo. E para o lado de lá, do lado de cá, só tem diabo. Assim é na política, né? Partido de oposição, do lado de lá só tem diabo, do lado de cá só tem santo. Então é sempre assim, né? A história se repete, mudam-se apenas os personagens. E aí Jesus diz, não é. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus agora muda o assunto para eles. Jesus, vocês estão muito preocupados com o Pilatos. Vocês estão muito preocupados com Roma. E vocês não estão pensando em vocês. Vocês não estão se arrependendo. Vocês querem que Roma seja punida. Vocês querem que Pilatos seja punido. Mas se é para punir todos os errados, então vocês vão entrar na punição, porque vocês também cometem pecados. Porque vocês também estão na lista de Deus. E aí Jesus muda o foco. E é isso que Jesus quer fazer comigo, com você. É tirar os nossos olhos da vida alheia, da vida dos outros, da injustiça dos outros, e mostrar a nossa necessidade de arrependimento. É dizer assim, olha, é muito fácil você querer que o Pilatos se conserte. É muito fácil você querer que eu desça a espada sobre a cabeça do Pilatos. Mas você não quer que eu desça a espada sobre a sua cabeça. E a mesma espada que está sobre a cabeça do Pilatos está sobre a sua. Então Jesus muda o foco. Jesus muda a conversa. E esse é o problema. Quando a conversa muda, a gente para de gostar. Dizem que um padre estava falando, não é, na igreja, e um bêbado chegou. E o padre falando que as mulheres que passeavam no shopping, né, esqueciam sua casa, não eram dignas de serem chamadas de dono de casa, e o bêbado aplaudindo. Oh, discurso bom, discurso maravilhoso. E o padre continuou no seu sermão. Aí o padre olhou para o bêbado, aplaudindo ali, e disse, esses homens que vivem bebendo cachaça, que não trabalham, né, estão embriagados. Aí disse que o bêbado disse, o sermão estava tão bom, mas já começou a falar besteira.
É assim. O sermão só é bom quando é pro outro. A pregação só é boa quando é pro outro. A gente quer que fale do outro, mas a gente não quer que toque nas nossas feridas. E aí Jesus chega e diz assim: todos de igual modo perecereis. Jesus está dizendo: vocês devem se voltar para vocês. Vocês devem pensar na vida de vocês, porque se é para fazer justiça, então vocês são os primeiros. Porque Roma é pagã. Porque Pilatos é pagão, ele faz maldade porque ele não conhece a Deus. Mas vocês fazem maldade conhecendo a Deus. Então Jesus diz que nós devemos nos examinar. Como Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Então, ao invés de nós estarmos preocupados com o pecado do outro, em primeiro lugar, nós devemos estar preocupados com o nosso. Como Jesus diz: tirai a trave do seu olho para que você possa enxergar bem, para tirar o argueiro, a poeira do olho do outro. Então, o ensino de Jesus nessa parábola, nesse texto, é focar em nós. É dizer: não coloque o foco no outro. Porque senão você vai pensar tanto em mudar o outro, em transformar o outro, que você vai morrer sem ser transformado. E aí você estará perdido. Porque você passou a vida toda pensando, projetando no outro. Aí Jesus vai e cita outro exemplo de catástrofe, também ligado. Dizem que a história, que Pôncio Pilatos pegou dinheiro do povo e mandou fazer um aqueduto. E numa dessas torres aconteceu uma catástrofe, um desastre. Certo? Aí Jesus diz assim: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Então Jesus diz assim: vamos mudar o foco. Vocês imaginam o seguinte: o Pilatos errou ao tirar o dinheiro. Sempre assim, político está sempre envolvido com o problema de meter a mão no dinheiro que não lhe pertence. E esse dinheiro era sagrado, era o dinheiro do templo. E ele foi fazer uma construção. E nessa construção, muitos judeus pobres, necessitados, precisando de emprego, aceitaram trabalhar na construção de uma das torres do aqueduto, que era aquele transporte de águas. Então fazia-se as torres, e a água vinha, depois ligava-se uma torre a outra por um aqueduto. Então muita gente pobre foi trabalhar para o Pilatos. Aí, quando a torre caiu e matou 18, o povo que estava lá, porque assim, quando não é conosco, Então, o povo que estava lá disse: olha, foi castigo. Foi castigo. Eles são judeus. Pilatos meteu a mão no dinheiro do templo. Foi fazer uma torre. Esse povo aí ainda se misturou com um pagão. Né? E como eles se misturaram com um pagão, caiu o castigo. A torre caiu e os matou, bem feito. Então, quando é com os outros, a nossa tendência humana caída é, deixa eu abrir um parênteses, o ser humano em si não foi criado humano. O ser humano é bom, por isso que nós dizemos humano. Mas o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, caiu. No capítulo 3 do Gênesis, ele caiu. Então, pós-queda,
Esse ser humano não é mais esse ser bonzinho que saiu das mãos do Criador. Esse ser humano tem agora veneno dentro dele. Tem agora o que a gente chama de pecado original. Né? Então o ser humano, quando a gente diz que o ser humano não é bom, se jogar no mato, o mato devolve, é depois da queda. Não quer dizer que Deus criou um ser humano malvado. Deus criou bom, mas a nossa rebelião e o nosso estado atual, antes da conversão, é um estado de rebelião. Então, nosso coração é malvado. E mesmo depois da regeneração, nós estamos num processo de transformação e ainda temos um coração maculado, malvado, que a gente tem que vigiar. Então Jesus diz, não eram, eu vos afirmo. Mas se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus mais uma vez diz o seguinte, volte-se para vocês. Examine a sua vida. É muito fácil você achar que a torre caiu e a torre caiu como castigo. É muito fácil olhar e ver um Deus que derruba a torre em cima de gente. É muito fácil ver pastores, ver gente que tem cultura, ficando aterrorizada, abalada, querendo mudar a Bíblia, quando vê desgraça, quando vê peste, quando vê fome, quando vê injustiça, diante do mal, diante da maldade. E muita gente nega a existência de Deus, porque vê a maldade. E a situação é, Deus existe? Existe. O mal existe? Existe. Se o mal existe, então a conclusão que se chega é que Deus não deve existir. E se existe, ele não tem tanto poder, porque não tira. E se tem poder, dizem eles, não é bom, porque tendo poder para tirar, não tira. Mas esquecem que nós todos somos maus. Que todos nós merecemos o juízo de Deus e que a existência da humanidade é fruto da misericórdia de Deus. E que nós vivemos em um planeta amaldiçoado por causa do pecado e que nós estamos sujeitos a toda sorte de calamidades porque nós escolhemos viver sem Deus. Então é muito fácil culpar a Deus. Nós o tiramos da nossa vida, nós não vivemos segundo a sua direção, mas nós queremos que mesmo assim ele continue nos livrando do mal. É mais ou menos assim, é como um filho, que o pai disse, meu filho, olha, não pegue o carro, não corra, não saia por aí fazendo racha. E aquele filho espera o pai dormir, vai, pega o carro e sai na maior velocidade para fazer um racha, um pega, uma corrida de automóvel. E aí, ele bate na traseira de outro, que bate em outro, e que os três, veja que eu estou ficando bom na parábola, e que os três se arrebentam num poste. E aí a pessoa vai e manda prender o pai, e culpa o pai. E a pergunta é, o pai tem culpa? Só que Jesus não fazia esse tipo de coisa. Ele só contava a história, deixava todo mundo
pai tem culpa. Então, nós fazemos tudo diferente do que Deus mandou, agimos como se ele não existisse, e depois queremos que ele intervenha para resolver as besteiras que nós fizemos. É muito engraçado. É muito engraçado isso. Queremos viver do nosso jeito, mas queremos que ele resolva os nossos problemas. Então Jesus agora profere uma parábola. Ele diz, então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Então ele tinha uma vinha, e dentro dessa vinha ele tinha um pé de figos, uma figueira que produzia azeite. Então dentro dessa vinha, com a parreira, ele tinha uma árvore diferente. Ele tinha uma figueira plantada na sua vinha. Certo? E vindo procurar fruto nela, não achou. Jesus está dizendo agora, olha, ele veio procurar fruto e não achou. Então, Jesus está procurando fruto naquela liderança que veio acusar Pilatos, que veio transferir a culpa, que veio dizer o diabo é o outro, eu sou o anjinho. E aí Jesus diz o seguinte, então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Então lá no capítulo 5 de Isaías, tem uma parábola, um cântico, onde Deus diz que ele plantou uma vinha, e que esperava que essa vinha desse uvas saborosas, doces, para fazer o vinho. Mas essa vinha não deu, só deu uvas bravas, azedas, amargas. E Deus lá, furioso com essa vinha, ele manda destruir. E ele diz assim, essa vinha é a casa de Israel. Jesus aqui, ele conta a mesma, vai no mesmo caminho, mas ele conta de, no meio da vinha, ali tinha uma figueira. Tinha aquela turma ali que estava lutando por justiça quando eles eram injustos. Tinha aquela turma que estava querendo mudar o mundo quando nem eles mesmos mudaram a vida deles. É assim, nós queremos mudar o mundo enquanto a nossa vida está de ponta cabeça. Nós estamos, principalmente nós cristãos, estamos engajados em mudar o mundo. E quanta gente que está aí jogando bomba, matando, fazendo guerra. Quantos americanos não tem aí que se acham os senhores do mundo, os justiceiros do mundo, a espada de Deus, que não estão resolvendo seus próprios problemas. Quantos que se declaram, que se autodenominam justiceiros, não estão precisando fazer justiça na própria casa, na própria família. Quanta gente que está querendo dar jeito na vida do outro, não está precisando dar um jeitinho na sua própria vida. Então Jesus está nos alertando contra esse perigo de querer dar um jeito na vida do outro, quando a minha vida está precisando de um jeito. De querer arrumar a casa do outro, quando a minha está desorganizada. Então Jesus diz que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vida e vindo procurar fruto nela, não achou. Aquele povo já começa a ficar arrepiado. Jesus disse, olha, eu vim aqui procurar fruto e até agora não encontrei. Não encontrei. Diz que para o bom entendedor, meia palavra, basta.
O povo de Israel está, espera aí, mas o assunto aqui é Pilatos. Jesus diz, não. Certo? Vocês querem justiça? Vocês estão clamando por justiça? Então vamos ser justos. Justiça começa por casa. Aí Jesus diz, pelo que disse ao viticultor, aquele homem que cuidava da vinha, há 3 anos, veja, venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Quando o povo entrou na terra, Deus disse, olha, lá em Levítico tem uma orientação de que por 3 anos deveria deixar a árvore crescer. Por 3 anos o seu fruto seria imundo. E no 4º ano, que era o 7º, então esse fruto deveria ser oferecido a Deus como as primícias. E nesse caso aqui, já tinham se passado mais 3 anos, então 7 mais 3, 10. Aquele homem está há entre 9 e 10 anos procurando fruto nessa figueira, que era um dos símbolos da nação de Israel. Então Jesus chega e diz assim, olha, faz tempo que vocês estão aí plantados, faz tempo que vocês têm que frutificar e até agora nada. Vocês estão tão envolvidos com a vida do outro, estão tão preocupados com a injustiça do outro, que não estão percebendo que estão no mesmo patamar, que estão no mesmo nível. E assim acontece com os cristãos. Quantas vezes nós estamos tão preocupados com os não cristãos, com aqueles que são contrários às nossas crenças, e nós nem percebemos que de um jeito ou de outro nós estamos agindo do mesmo jeito. Nós estamos sendo iguais. Iguais. Quantas vezes a gente não pensa que se o outro se ferrou é porque ele fez uma maldade? Se ele pegou Covid é porque ele fez uma maldade. Se ele morreu, piorou. E quantas vezes nós não pensamos que quem tem que mudar é o outro? Quem tem que mudar é a nossa mulher, quem tem que mudar é o nosso filho. E a gente não para pensar, será que quem tem que mudar nessa história não sou eu? Será que eu já mudei? Será que eu estou dando fruto para exigir fruto do outro? A gente quer fruto no outro, mas a gente não vê fruto em nós. Então é muito difícil olhar para si. E é isso que Jesus está fazendo. Aí ele diz assim, pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Então naquela época, esse texto aqui, cortar, verbo parei-me, cortar não é muito legal não. Porque não dá ideia correta. Né? Então aqui o verbo é arrancar pela raiz. Porque ela estava drenando, tirando a água das outras plantas. Então ela nem produzia fruto, mas ao mesmo tempo ela pegava a água e os nutrientes que serviam para aquelas plantas que davam frutos. Por isso devia ser arrancada, para não estar ali perturbando os outros. Então tem gente que é assim. Além de não fazer nada, ainda perturba os outros. Ainda causa dano aos outros. Ainda é beneficiado pelas coisas que Deus derrama para com os outros. E aí Jesus disse que estava ocupando a terra inutilmente. E nós temos que pensar, será que a minha vida é útil? Será que eu tenho sido útil? Em que eu tenho sido útil? Será que eu estou produzindo frutos ou eu estou ocupando a terra inutilmente? Se eu for embora, alguém vai sentir falta? Se eu morrer, alguém vai sentir falta? Então ele diz assim, ele porém respondeu, Senhor, o viticultor,
deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Então aqui tem um ato de misericórdia, de graça, de dizer assim, olha, essa árvore merecia ser cortada. E cortada é pouco, arrancada pela raiz, extirpada. Mas aquilo que a árvore merece, o viticultor diz não. Não vamos dar. Vamos fazer o contrário. Vamos adubar, esterca. E aqui tem uma espécie de sarcasmo, de ironia, assim. Porque no Antigo Testamento, quando o povo de Israel, os sacerdotes, eram infiéis, né, e eles iam oferecer os animais, eles tinham que limpar todo o esterco. E Deus chega e diz assim, olha, o esterco que vocês tiram das aves, dos animais, eu vou jogar em vosso rosto. Né? Então significava que eles eram ímpios, né? Sacerdotes estercados, sacerdotes imundos. E aí Jesus aqui chega, né, para aquelas autoridades e diz, olha, eu vou botar esterco em vocês. Estudar a Bíblia faz bem. O Ministério da Saúde adverte, estudar a Bíblia faz bem. Então lá no Antigo Testamento, Deus vai dizer muitas vezes, olha, pegarei o excremento, o esterco das aves e atirarei no rosto de vocês. E aqui Jesus está dizendo, olha, sabe o que Deus vai fazer com vocês? Vai botar esterco. Deus vai botar esterco para ver se vocês melhoram. Vocês precisam de esterco. Vocês precisam serem repreendidos. Aí ele diz assim, se vier a dar fruto, bem. Se não, mandarás cortá-la. Então aqui nós temos a misericórdia de Deus. E como toda parábola, deixa em aberto. E diz que Deus, quando a gente vai falar do outro, Deus volta a história para nós. Deus diz assim, vamos falar agora em você. E você, como é que está? Como é que está a sua vida? E vamos deixar de falar do outro e vamos olhar para a sua vida. E você, como é que está? Você está dando fruto? Você está sendo canal de bênção? Ou você está ocupando a terra inutilmente? E você? Então Deus é um psicólogo, é o que diz assim, vamos conversar sobre você. E você? Como é que está a sua vida? Não, mas eu vim falar... Não, nós queremos, vamos conversar sobre você. Deixa o Pilatos para depois. Deixa o Pilatos que eu cuido dele. Vamos conversar sobre você. Você acredita que tudo é consequência de pecado? Então você, por que você está vivo? Você já devia ter morrido. Você está dando fruto ou você está ocupando a terra inutilmente? Você está pensando em si ou no outro? De que vida você está cuidando? E aí ele diz, olha, eu vou te dar uma chance. Jesus diz para aquela liderança religiosa, eu vou dar uma chance a vocês. Eu estou dando agora uma repreensão, eu estou botando esterco. Se vocês sabem da Bíblia, vocês vão saber que lá no Antigo Testamento jogar esterco na cara era dizer que eles eram imundos, era dizer que eles precisavam ajeitar a vida, era uma repreensão. Então eu estou repreendendo vocês. Mas vou dar um tempo para que vocês mudem. Vocês mereciam, como aquela árvore, serem arrancados pela raiz e jogados no fogo. Mas eu vou dar um tempo. Se vocês mudarem, permanecem.
Se vocês não mudarem, então a decisão é sua. Então Jesus Cristo hoje está chamando você que não é cristão. E ele está dizendo, para quê? Para onde é que você está olhando? Está olhando para o mundo? Está olhando para a sociedade, para os sistemas, para as injustiças, para as coisas que acontecem? Você olha para tudo, mas não olha para você? Você vê a vida de todo mundo e todas as injustiças que acontecem no mundo, mas você não consegue se ver que você também é tão ruim quanto o mundo. Que, como disse Jesus, bom só Deus. Que todos nós temos culpa no cartório. E que Deus está nos repreendendo para que a gente, porque Ele corrige o filho que ama, para que a gente se arrependa. Então, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que a gente veja a feiura do nosso pecado, da nossa maldade, da nossa conduta. Não é para que a gente olhe a conduta do outro. É para que a gente veja quão mal eu sou. Não é quão mal os outros são. É quão mal eu sou. E quanto eu preciso ser transformado. E quanto eu preciso ser repreendido pelo Senhor. E quanto eu preciso frutificar. Então hoje, se você não é cristão, arrependa-se. Pense na sua vida. E peça a Deus que o perdoe. Porque Jesus morreu na cruz para isso. Para te dar uma chance. Para dar a mim e a você. Para usar de misericórdia comigo, com você. E para dizer, você também merecia castigo, você também merecia ser destruído. Se for assim, como vocês querem, desgraça, se é desgraça para uns, é desgraça para todos. Porque todos pecaram. Então hoje Deus usa de misericórdia e dá um tempo para mim e para você. E Ele espera que a gente seja transformado. E a gente diz assim, Senhor, mas eu não posso. Senhor, eu quero mudar, mas eu não posso. Mas quando você crê em Jesus Cristo, que Ele morreu no teu lugar, para te perdoar, e você o recebe como seu Senhor, seu Salvador, arrependido, crendo que Ele morreu por você, então Deus envia o Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo vem habitar em mim e em você, aí a gente começa a produzir frutos. Aí a gente começa a ser transformado. E aí a gente não está mais ocupando a terra inutilmente. Então a pergunta é, eu e você vamos dar frutos? Ou eu e você vamos continuar ocupando a terra inutilmente? Eu e você vamos parar e olhar para a nossa vida? Ou nós vamos clamar por justiça, mas justiça para o outro, e não justiça para nós? Então, Jesus Cristo quer ouvir a tua voz, quer ouvir a tua resposta. Então converse com Ele, peça a Ele, se acerte com Ele, converse com Ele onde você estiver, arrependa-se, creia que Jesus Cristo morreu. Você que não é cristão, você que já é cristão, que tem olhado para a vida do outro, que você quer ganhar o mundo, mas está perdendo sua casa, está perdendo sua vida. Está na hora da gente olhar para nós, está na hora do autoexame, está na hora da autoavaliação, está na hora de tirar os olhos de sobre o outro e colocar sobre nós e fazermos uma profunda reflexão. Cada um que se diz cristão, seja qual for a tradição católica, ortodoxa, protestante, cada um deve pensar, que tipo de cristianismo é o meu? Que fruto eu estou dando? Então hoje Jesus diz, olha, deixa este ano. Eu vou dar uma ajuda, eu vou dar uma repreensão. Se vier a dar frutos, bem está. Se não, então vamos arrancar. Então espero que Deus possa falar ao nosso coração e que nós possamos saber que precisamos olhar para a nossa vida, precisamos nos autoavaliar, precisamos parar de achar que o outro é que é o diabo, que o outro é que é o ruim, que o outro é que está errado,
que o outro é que precisa ser alcançado. E admitir a hipótese de que eu posso estar errado, de que eu posso estar em dívida para com Deus, de que eu posso estar falhando na caminhada com Ele, e que eu possa tirar a trave do meu olho, para que eu possa enxergar o argueiro da vida dos outros. Que Deus abençoe sua vida. Então, lembrando aos alunos do CETAD, da turma de sábado, que a aula de sábado será sexta-feira às 20 horas, para que ninguém tenha desculpa. Eu estava trabalhando, era de dia, então tem aí o lockdown, então todo mundo vai estar em casa à noite. Então sexta-feira à noite vai ser aula para as duas turmas, substantivos femininos, você não pode perder, matéria nova, certo? Então agora eu estou dando aula aqui pelo Facebook para as duas turmas, então não perca. Sábado, a aula de sábado será na sexta-feira, às 8 da noite, às 20 horas. Então, a aula de sábado, que serve para a turma de sábado e a turma de quarta, será às 20 horas. Né? Então, agora nós podemos juntar as duas turmas, certo? E aprender muito mais. Olha o lado bom, né? Então são duas turmas. Então a aula, certo, para as duas turmas do CETAD, quarta e sábado, será sexta-feira às 20 horas. E você que ainda não é inscrito no meu canal, no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, né? Você escreve tudo minúsculo, tem lá, inscreva-se, inscreva-se. Tem quase 500 mensagens. E nós estamos com um seminário teológico, seminário teológico à distância, terça e quinta noite, segunda e quarta segunda de cada mês, onde você pode estudar de qualquer lugar do mundo. Então mande uma mensagem para esse WhatsApp aí, 9203-7604. Se você está fora do Brasil, bota o 55. Se está fora do estado, bota também o 85 de Fortaleza. E nós estamos oferecendo um curso de grego com 2 anos. Certo? Para que você possa se aprofundar na língua grega. Então, se você quer fazer um curso de grego, nós já estamos fazendo as pré-matrículas. Quando tivermos 30 alunos, então nós vamos iniciar. Então, você já pode ligar, mandar uma mensagem para esse número aí, certo? Dizendo, pastor, eu quero garantir o meu lugar. Porque serão apenas 30, certo? Então, iniciaremos. Será um plano piloto. Então, você é nosso convidado. Se você quer fazer logo sua pré-matrícula, agendar, certo? Então, muita gente que fez seminário, que gosta de grego, mas que no seminário nós não temos tempo de ensinar como deve ser para você fazer uma boa exegese, então, manda uma mensagem para isso aí que a Regina colocou. Então, Deus abençoe, fique com Deus. Você que não é cristão, se acerte com Deus. Você que é cristão, vamos examinar nossa vida. Vamos fazer uma auto-reflexão. Vamos pensar, Senhor, como é que eu estou como cristão? Eu estou ocupando a terra inútil ou eu estou frutificando? Eu estou de olho na vida do Pilatos ou eu estou de olho na minha vida? Deus nos abençoe. Fique com Deus. Até amanhã. Né? E hoje à noite nós temos aula, né, do Seminário Teológico à Distância. Hoje às 20 horas. Então, fique com Deus e até a noite.